Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Porque se nós não vamos fazer o que os cristãos devem fazer, que é ser um seguidor de Jesus, o que significa ser um cristão? Não significa apenas repetir uma oração em um altar. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, há tantas coisas maravilhosas na Palavra de Deus. E eu acho que nunca ficaríamos sem tópicos, mas eu tento sempre realmente sondar meu coração e passar tempo com Deus para ter certeza de que tenho o que eu chamo de uma palavra no devido tempo. E assim, eu acho que a mensagem de hoje, e eu continuarei amanhã, ela será boa para você. Sabe, não podemos ter uma performance perfeita. Temos corpos de carne e osso, e enquanto estivermos nesta forma, sempre cometeremos erros. E, felizmente, Jesus já pagou por cada erro que cometemos e vamos cometer, sabe? E então, você pode dizer que o sangue está no banco. Está lá. E assim, podemos fazer uma retirada sempre que nos arrependermos de qualquer erro que cometemos, admitir e assumir a responsabilidade por isso. Portanto, não podemos ter um desempenho perfeito, mas podemos ter um coração perfeito. E então eu quero falar hoje sobre quais seriam as características de um coração perfeito. Deus nos diz que Ele ama um coração pacífico, gentil e quieto, que não está ansioso ou agitado. E assim, é disso que Ele gosta. Você pode olhar para isso. Sabe, quem aqui tem filhos pequenos ou você já criou filhos pequenos? Você pode se lembrar de dizer: eu só quero um pouco de paz nesta casa. Bem, nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo vive nela. E quando estamos chateados e agitados, ansiosos, zangados e loucos, talvez Ele nos diga a mesma coisa: podemos ter um pouco de paz nesta casa? Então, eu amo o silêncio, eu amo a paz e aprendi a amar mais com o passar dos anos, sabe? E Deus ama isso também. E então, acho que as pessoas se esforçam tanto para nunca cometer erros e ter um desempenho perfeito, e depois luta contra a culpa se cometer um erro e... Então queremos falar dessas coisas hoje. E em 2 Crônicas 16:9 diz: os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte a favor daqueles cujo coração é irrepreensível para com Ele. Agora, essa é uma escritura maravilhosa, porque não diz que Deus vai mostrar que Ele está procurando por alguém que nunca cometa um erro, para que Ele possa trabalhar com esta pessoa. Está dizendo que Ele está procurando alguém cujo coração seja perfeito, para que Ele possa se mostrar forte para com eles. Jesus disse uma coisa interessante aos discípulos. Ele disse: todos vocês estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho dado. Bem, se você pensar nisso, como Ele poderia dizer a eles que estavam limpos, quando Pedro iria negá-lo por 3 vezes, como ele fez? E, sabe, Tomé estava duvidando e todos eles tinham suas diferenças, eles discutiam entre si quem era o maior, então eles tinham fraquezas, mas não eram perversos. E essa é a diferença. Todos nós temos fraquezas, mas se somos perversos, é isso que desagrada a Deus. Então, eu gosto de dizer assim: acredito que Deus preferiria ter alguém com um coração perfeito e um desempenho imperfeito do que ter alguém que consiga realmente fazer tudo muito certo, como os fariseus. Cara, eles tinham tudo isso. Alguns eram fariseus dos fariseus, sabe? E eles praticavam toda a lei e faziam tudo certo. Mas Jesus disse: mas por dentro são como sepulcros caiados. Porque eles sabiam o que fazer e diziam a todos o que fazer, mas nunca levantavam um dedo para ajudar ninguém. Eles nem sequer
faziam as coisas que eles falavam para as outras pessoas fazerem. Então, sabe, algo pode parecer muito bom do lado de fora, mas você nunca conhece uma pessoa até vê-la em situações diferentes. E você só vê quem a pessoa realmente é quando você vê a pessoa passando por momentos difíceis, quando ela passa por momentos duros ou foi tratada injustamente, porque nós nunca sabemos, nenhum de nós sabe quanta fé nós temos até que nós tenhamos que usá-la. Então, acredite ou não, provações, dificuldades são realmente muito boas para nós, porque nos mostram onde precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Então, eu não sei sobre você, mas isso tira muita pressão de mim. Agora, não quer dizer que eu vá viver uma vida desleixada, não fazendo aquilo que é certo, honestamente. Acho que se você for salvo, não tem como não querer fazer aquilo que é certo. Não somos salvos por nossas obras, mas nós somos salvos para boas obras. Então, nossas obras não nos salvam e não fazê-las não pode mantê-lo fora do céu, porque você não é salvo por obras, você é salvo por sua crença em Jesus. Mas é importante que as façamos. No entanto, isso tem que vir na ordem certa. Não trabalhamos para sermos salvos, mas se somos salvos, como você pode não querer fazer a coisa certa porque Deus dá a você a natureza dele? Claro, podemos manter a velha natureza, o que é uma burrice. Eu gostaria que ele tivesse levado essa velha natureza de uma vez por todas, mas é por isso que muitas vezes, quando alguém nasce de novo, sente que está numa guerra o tempo todo, porque as coisas que elas podiam fazer e não as incomodavam em nada, agora, se tentam fazê-las, isto as incomoda, então elas tentam não fazer isso e geralmente ficam tentando com suas próprias forças, e isso não vai funcionar. E acabamos como Paulo em Romanos 7, onde ele disse: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu sempre faço. O que há de errado comigo? E eu já disse isso mais de uma vez na minha vida. O que há de errado comigo? Eu quero fazer o que é certo e não consigo. Como eu sempre digo, posso me deitar na cama, planejar a santidade perfeita e funciona até que eu ponho os meus pés no chão. E eu me lembro de como eu conseguia ser espiritual até que meus filhos voltassem da escola. E, cara, quando eu estava sozinha em casa, eu me dava bem com todo mundo. Era só quando as pessoas chegavam que eu começava a ter problemas. E então, eu fico feliz em saber que não é a minha performance. Quero ter um desempenho perfeito, mas estou tão feliz em saber que não é preciso fazer isso para que Deus me use e se mostre forte para comigo. A Bíblia diz: guarde seu coração com toda a diligência, pois dele fluem as questões da vida. E assim eu espero que uma das coisas que você tire disso é que você preste um pouco de atenção no que está acontecendo dentro de você. No que você está pensando? Que tipo de atitude você tem? Você tem a tendência de julgar as pessoas que não são como você é? Ou você tem ciúmes quando vê alguém que tem mais do que você tem, ou talvez tenha o que você quer e está orando e, em sua opinião, ela não é tão espiritual quanto você é, merece ter aquilo que você quer? Então isso nos irrita. Algumas pessoas têm um bom desempenho, mas corações perversos. Outras cometem erros, mas têm corações puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso não significa que você vai vê-lo com seus olhos físicos, mas que você vai ouvir mais de Deus, vai reconhecer a sua presença, ter mais discernimento. Sabe, quando nós temos corações puros, é muito mais fácil discernir o que Deus está dizendo ou o que Ele quer que façamos. E agora, vamos ler um pouco mais desse assunto onde Jesus repreende os fariseus. Mateus 23, 1-4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus estão sentados na cadeira de Moisés. Portanto, tenham cuidado para fazer tudo aquilo que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam aquilo que eles pregam.
E sabe, essa é uma grande responsabilidade para qualquer um que ensine a palavra. Sabe, eu me lembro de uma noite em que Dave e eu estávamos indo a uma cidade pregar. Foi na Flórida e eu ia pregar uma mensagem, com certeza sobre comportamento, geralmente é o que eu faço. E estávamos a caminho de lá e fomos parados por um trem. E eu estava preocupada com o horário, vamos nos atrasar. E assim o trem passou e seguimos por um quarteirão e havia uma pessoa que queria entrar na nossa frente. O Dave decidiu parar o carro e deixá-la entrar. E eu disse: Dave, nós não temos tempo para isso agora. Ele disse: só estou tentando ser legal. Não temos tempo para sermos legais agora, estou tentando chegar à igreja. Somos assim às vezes, não é? Não tenho tempo para ser legal, estou indo para a igreja. E eu sempre me pergunto sobre os 2 religiosos que passaram pelo homem na beira da estrada. Tem uma sensação de que eles estavam indo para a igreja. Eu não sei disso, de acordo com a Bíblia, mas eles estavam com tanta pressa para chegar a algum lugar que eles até atravessaram aquela rua para que não lidassem com aquele homem. Então, com que frequência nos tornamos religiosos e dizemos a outras pessoas o que fazer, mas quando se trata de nós mesmos, não fazemos nada disso? Eles amarram cargas pesadas e duras e as colocam nos ombros de outras pessoas, mas eles próprios não estão dispostos a levantar um dedo sequer para ajudá-las. Então, Mateus 23, se você quiser uma boa lição sobre como não ser um fariseu ou o que Jesus falou deles, é só ler Mateus 23. Sabe, isso é forte. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e autoindulgência. Exatamente do que estou falando. Você pode limpar a parte externa do copo, mas é o que acontece dentro de nós que realmente faz a diferença. Fariseus cegos, primeiro limpem o interior do copo e do prato e depois o exterior também vai estar limpo. Ai de vós! E ai é uma das piores coisas que você pode ter. É como... Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de tudo que é impuro. Eca! Da mesma forma, por fora parecem justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, com que frequência você pensa sobre o que está acontecendo dentro de você? Sabe, me lembro de estar brava com David de pé ao lado dele na igreja, com as minhas mãos levantadas, cantando tudo entregarei, porque eles põem as palavras no telão para nós agora e então. Você pode cantar e você não tem que concentrar sua mente para cantar. E eu pensava, se ele acha que vou cozinhar para ele quando chegarmos em casa, ele está realmente muito enganado. E então, sabe, na verdade você pode estar fazendo uma coisa e pensando em outra. Ou você pode estar sorrindo para alguém. A paz do Senhor, como você vai, irmã? E por dentro estar pensando, nossa, que roupa ridícula a sua. Ou esse corte de cabelo que você fez não combina nada com você, sabe? E... Estamos rindo porque todos nós já fizemos isso. O que é preocupante é que a Bíblia diz que virá o dia, o qual é chamado de o dia do julgamento, quando todas as coisas, todas virão à tona. Todas elas. Tudo aquilo que é feito a portas fechadas vai vir à tona. E nossas obras passarão diante dos olhos de Deus, mas não será apenas o que fizemos, mas o porquê fizemos. E assim, é incrível como podemos nos comportar bem quando tem alguém por perto a quem nós queremos impressionar. E como podemos nos comportar mal quando não há ninguém por perto. Pelo menos pensamos que não tem ninguém que nos conheça. Isso não funciona muito bem para mim, porque geralmente onde quer que eu vá,
posso ter certeza de que alguém me conhece, mesmo que não me digam. E fazer o que estou fazendo é uma grande responsabilidade. Se você tem um adesivo em seu carro alegando ser cristão, é uma grande responsabilidade. Amém? Se seus vizinhos sabem que você é cristão porque você tem um adesivo no seu carro, isso é uma grande responsabilidade. Porque se nós não vamos fazer o que os cristãos devem fazer, que é ser um seguidor de Jesus, o que significa ser um cristão? Não significa apenas repetir uma oração em um altar, mas significa seguir a Jesus. Alguém me disse, o que significa isso? Eu disse, significa você estudar como ele se comporta nas situações e assim seguir a ele. Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E, se você ler essa coisa toda, a cruz que ele nos está pedindo para carregar é a de viver uma vida sem egoísmo. Uau! O egoísmo é algo tão natural em nós que se você todos os dias não se propor a não ser uma pessoa egoísta, isso se aproxima de você antes que você perceba, e o orgulho é da mesma forma. Sabe, às vezes nós pensamos que temos um pouco de humildade, então nos orgulhamos de nossa humildade, então voltamos para onde começamos. Amém? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo que você faz flui dele. Então, a segunda coisa que eu diria que é uma característica de um coração puro é que uma pessoa com coração perfeito está sempre desejando crescer espiritualmente. Elas não estão satisfeitas em só estarem no eu estou bem. Elas não estão satisfeitas com a mediocridade e sempre querem conhecer melhor a Cristo, mais profundamente e mais intimamente. Eu amo o que Paulo disse em Filipenses 3. Meu propósito determinado é conhecer a Ele. E a Amplificada diz, para conhecê-lo mais intimamente, da forma que ele é, e assim conhecer seu caráter para realmente conhecê-lo. Dizemos que conhecemos Jesus, mas realmente o conhecemos, realmente conhecemos o seu caráter? Sabe, um ótimo estudo bíblico é estudar o caráter de Deus. Deus é bom, Ele é justo, Ele é gentil, Ele é humilde, cheio de graça e misericórdia. E, assim, quanto mais estudamos sobre o caráter de Deus, quanto mais o conhecemos, então mais vamos querer ser como Ele, o que devemos ser. E Jesus disse em Mateus, está lá em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele está dizendo? Fique perto o bastante de mim para ver como eu faço as coisas. Sabe, esse jugo é a representação de 2 bois sendo postos juntos. Sabe, acho que se você estivesse ligado a alguém de quem não pudesse se afastar, você poderia aprender um pouco do que eles estão fazendo. Eu sei que mesmo no meu casamento, quando Dave e eu nos casamos, eu estava uma bagunça por ter sido abusada sexualmente na infância e eu não sabia, achava que os outros é que eram o problema. E Dave era realmente um cristão muito maduro. E então, muito do que me provocou a mudar foi ver como ele se comportava, porque ele sempre manteve a paz. Ele sempre me amou quando eu deixava. Ele não me deixava fazê-lo infeliz. E ele era muito, muito estável, enquanto eu era do tipo, sabe, o tempo todo. Então, finalmente eu fiquei com fome do que ele tinha. E esse é o efeito que temos sobre as pessoas, mas isso não vem apenas porque vamos à igreja ou temos algumas joias cristãs ou carregamos uma Bíblia, vem de como nos comportamos, e a Bíblia diz que estamos vivendo em um tempo de trevas e que devemos sair pelo mundo e sermos a luz em lugares escuros. E uma das coisas que as pessoas não resistem é que se você continuar amando elas por tempo suficiente, elas vão ceder. A Bíblia diz que o amor, ele nunca falha. Mas veja, nós queremos
Nós queremos que as pessoas, nós não estamos dispostos a amá-las do jeito que elas são. Queremos amá-las do jeito que nós queremos que elas sejam. Amém? E então, você tem que estar disposto, às vezes, a sofrer com as falhas de uma outra pessoa. Por um tempo, em vez de tentar corrigi-la, toda vez que ela cometer um erro, ore por ela. Quem acredita que se orássemos todas as vezes que quiséssemos instruir alguém e mantivéssemos a boca fechada, poderíamos avançar muito? Amém? Nós amamos ensinar as pessoas, não é? Sempre crescendo espiritualmente. De fato, a Bíblia Amplificada, em Mateus 5,48, diz: vós, porém, sejais perfeitos, crescendo em completa maturidade, em santidade na mente e no caráter, tendo atingido a altura adequada de virtude e integridade, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu amo a Bíblia Amplificada por esse motivo. Ela nos traz coisas que, sabe, eu costumava me assustar quando eu lia seja perfeito, porque eu tentava tanto e não conseguia, mas na verdade, a amplificação disso significa estar crescendo em maturidade espiritual e assim Deus nunca estará zangado conosco se nós ainda não chegamos lá. Até o apóstolo Paulo disse: ainda não alcancei, mas eu estou avançando para aquele lugar de perfeição. E quer saber? Você estará crescendo espiritualmente enquanto estiver nesta terra, e eu também. Se qualquer um de nós soubesse tudo que ainda está errado conosco, provavelmente nós desmaiaríamos. Então, felizmente, Deus só nos revela uma coisa de cada vez. E Ele lida conosco sobre estas coisas. Ele não lida conosco para nos fazer sentir culpa e condenação. Ele lida conosco para que possamos encarar tudo sobre nós mesmos. Então, vamos encarar a verdade sobre nós mesmos. Sabe, você não pode fazer nenhum progresso enquanto estiver culpando outra pessoa ou outra coisa pelas coisas que faz de errado. Se eu não tivesse toda essa pressão na minha vida, se eu não tivesse todos esses problemas financeiros, sempre temos uma razão para o nosso mau comportamento, mas veja, o ponto principal é que eu tenho que assumir a responsabilidade, porque todos nós vamos estar diante de Deus e prestar contas de nossas vidas. Romanos 14:12. Deus não vai te perguntar sobre mim, não vai me perguntar sobre você, mas Ele vai nos perguntar sobre nós mesmos. E todas as nossas obras passarão diante dos olhos de fogo, diz a Bíblia. E qualquer recompensa que teríamos por um bom trabalho feito, se tiver sido feito com motivo impuro, perderemos essa recompensa, embora nós mesmos sejamos salvos. Perderemos a recompensa. Bem, não sei sobre você, mas, sabe, eu quero ter as coisas boas quando eu for embora daqui. Amém? Eu não sei o que, sabe, a Bíblia diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram todas as coisas boas que Deus preparou e armazenou e separou para aqueles que amam a Ele. Eu não consigo nem imaginar o que Deus preparou para nós e você. Mas sei que não quero perder nada. E sei que parte disso tem a ver com os motivos com os quais eu vivo enquanto estou aqui. Se faço algo de bom para você, mas faço para impressionar alguém que está nos assistindo, então eu perco minha recompensa? Eu não quero perdê-la. E honesta e verdadeiramente, precisamos verificar nossos corações com mais regularidade e não apenas pensar no que fazemos, mas pensar em o porquê fazemos. Pode ser bom no final de cada dia perguntar a si no que eu pensei hoje, no que a minha mente esteve pensando hoje. Porque onde a mente vai, o homem a segue. Amém? Obrigada por hoje e continuaremos isso amanhã. Obrigada e até lá.